Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar tão somente do continente africano no que diz respeito à urbanização e economia africanas, tá certo? Olhem só, no que diz respeito aos aspectos populacionais, nós podemos ver que a população africana ela se encontra entre aproximadamente 1 bilhão de pessoas, tá certo? E que isso representa justamente 14,7% da população mundial, tá? E distribuída em 54 países. É uma população que mais cresce no mundo. Para você ter ideia, dados de 2011, a taxa de natalidade e de crescimento vegetativo já se encontrava em 14%. E a projeção para 2050 é de aproximadamente 21%, tá certo? No que diz respeito à densidade demográfica, ou seja, a distribuição da população pelo espaço geográfico, nós vemos algo bem interessante. Existe uma distribuição de forma irregular pelo território africano, onde nós temos os grandes vazios demográficos, tá certo? Áreas que possuem inferiores a 1 habitante por quilômetro quadrado, justamente em áreas desérticas, como é o caso do deserto do Saara e do Kalahari, tá certo? Que é de clima inóspito, e temos também as áreas de grande explosão demográfica, que tem densidades demográficas superiores a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Isso nas regiões do Vale do Rio Nilo e do Rio Níger, tá certo? Que são áreas vales férteis, muito utilizada para a agricultura, e nas as cidades próximas ao mar Mediterrâneo e nas costas do Atlântico, como é no caso da África do Sul. Existem aglomerações urbanas muito grandes, né? Com mais de 5 milhões de habitantes. Temos aqui o Cairo, no Egito, temos Johannesburg, na África do Sul, temos o Khartoum, no Sudão, o Kinshasa, no Congo, Lagos na Nigéria, tá certo? Temos aqui um mapa que vai mostrar o processo de crescimento, de evolução da população do continente africano. De 1990, nós tínhamos aproximadamente 5 países com mais de 5 milhões de habitantes. Já em 2010, tá certo? Temos um número muito grande de países e de cidades dentro desses países que possuem justamente mais de 5 milhões de habitantes. Algumas imagens das principais capitais ou cidades dos países africanos. E aqui temos um mapa de densidade demográfica. Se nós formos atentar para a legenda, tá certo? Título e legenda, nós vamos ver que a população ela se distribui de uma forma irregular pelo território. E o que é regionalização? Trouxemos aqui algumas regionalizações, tá certo? E a regionalização é uma forma de a gente gerir, administrar o território, tá certo? Temos aqui a regionalização do continente africano segundo o critério étnico ou cultural, e nós podemos dividir aqui a África do Norte, temos a África subsaariana e vamos ver as demais. A África do Norte ela é composta por 6 países e um território autônomo que está buscando a sua independência, né? Esses países se encontram num território de paisagem tipicamente desértico, localizado ao norte do deserto do Saara. Também chamado de África Branca, porque a boa parte de sua população são descendentes de colonizadores. De sorte que temos aí a presença de povos caucasoides, que é de cor de pele mais clara, e cabelos lisos e ondulados, de origem árabe também. E dentro dessa perspectiva da África do Norte, nós temos a região denominada, sub-região, do Maghreb, tá? Que é o Poente, que é uma área que tem um clima diferenciado devido à proximidade com o mar Mediterrâneo e também com a Cordilheira do Atlas, tá certo? Presença maciça do povo árabe e de religião islâmica ou muçulmana. É composto justamente por Argélia, Marrocos e a Tunísia, tá certo? Aqui temos mais algumas imagens sobre a África do Norte. E continuando, agora nós vamos ver a questão da África subsaariana. É uma África de maioria negra, tá? Por isso que se fala sobre a questão da verdadeira África. A população é predominantemente negra e é nela que se encontra a multiplicidade de religiões que existem, como a cristã, islâmica, judaica e as crenças tradicionais africanas, tá? Apresenta índices muito graves, né? No que diz respeito à questão socioeconômica. Temos a questão da desnutrição num nível muito grande,
onde, para você ter ideia, nós temos que 76% da população da República Democrática do Congo, né, estão em situação de desnutrição. Depois dela vem Somália com 72%, Burundi com 63% e Serra Leoa com 47%. E isso acaba poder fazer despencar a expectativa de vida ao nascer da população desses referidos países. Temos aqui uma contradição social, olha só, 60% da população da África subsaariana são agricultores, mas eles não têm, né? Mas um terço deles, ou seja, 33% dessa população, vivem abaixo da linha de pobreza. Ou seja, eles trabalham nas grandes propriedades rurais, justamente no modelo de plantation, mas não têm recursos para a sua própria sobrevivência. Paradoxo da agricultura. 40% do território são plantations, ou seja, monocultura para exportação de produtos tropicais, como cacau, café, algodão, amendoim. Tá? E a agricultura de subsistência ocupa as terras menos férteis, ou seja, baseada nas pequenas propriedades dessas populações já empobrecidas pelas adversidades como um todo. E aqui temos a riqueza e a pobreza convivendo juntas. Essa é a imagem justamente do sistema capitalista de produção que traz a exclusão social. Temos aqui alguns aspectos econômicos. Existe algum grupo de países que não são desenvolvidos ou ricos, mas eles têm um nível de desenvolvimento maior, principalmente industrial, em relação aos demais países. Então nós temos aqui a África do Sul, que é o país mais industrializado, mas infelizmente tem as piores taxas de desigualdade social. Tá certo? E a regionalização econômica. Esses 54 países, eles subdividem em 3 grupos principais, né? Os industrializados, o de base mineral e também os agropecuários. Vamos vê-los. Temos aqui o grupo baseado no desenvolvimento industrial. Temos a África do Sul e o Egito. Tá? A África do Sul ela possui alguns recursos minerais, como o diamante, o ouro, tá certo? E o titânio e a platina. Tá? Então, é um país que hoje tem um solo muito rico, né, em recursos minerais, mas também tem desenvolvido a indústria de bens de consumo, tá? E de bens de produção. As de bens de consumo estão baseadas na indústria naval, automobilística, tá? De armamentos e de alimentos. Já no que diz respeito à indústria de bens de produção, nós temos as máquinas e equipamentos, mas a indústria química. Né? Vale ressaltar que é nesse país chamado África do Sul, onde ocorreu, né, um processo muito complicado, muito difícil de ser superado pela população, que é justamente o apartheid, né? Que era justamente a segregação socioespacial da população negra em relação à branca. Existia bairros, igrejas e praças só para negros, para separar a população negra da branca. Tá certo? Infelizmente isso acontece e você pode até se perguntar, existe hoje racismo? No caso, no Brasil, que é um povo formado por uma diversidade cultural e étnica tão grande, infelizmente existe. Mas muitas vezes são compreendidas e vistas de forma mascarada. Tá certo? Já no que diz respeito ao Egito, ele é também chamado como o país do Nilo. É o berço das civilizações, junto ali com o Oriente Médio, quando temos os rios Tigres e Eufrates. O rio Nilo, o Egito como um todo se desenvolveu justamente às margens do Nilo. Por isso que fala o país do Nilo. Tem um país com 84,5 milhões de habitantes e o seu destaque industrial é na indústria têxtil, né? De algodão, de cerâmica, movelaria, de alimentos, tá certo? E a agricultura é bem deficiente. Por quê? Porque o clima da região não ajuda. Eles têm um cultivo, né, no delta do Nilo, mas não é suficiente para atender a demanda interna, tendo que justamente promover a importação de produtos alimentícios. Já a pecuária ela é limitada também, justamente devido ao clima que é inóspito, clima desértico. Temos aqui uma comparação entre os dados socioeconômicos do Brasil com alguns países da África. E neste momento nós vamos trazer a contraposição, os dados do Brasil com a África do Sul. E eu gostaria que vocês atentassem para o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a expectativa de vida, o PIB e a taxa de alfabetização. Tá certo? Analisem bem.
Imagine, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no Brasil, 0,744. Na África do Sul, 0,658. Professor, o que isso significa? Quanto mais próximo do 1, melhor a qualidade de vida. Quanto mais próximo do 0, menor a qualidade de vida. Tá certo? Temos aqui a questão do PIB. O Brasil ele produz por ano um pouco mais de 2 trilhões de dólares. Já a África do Sul, 384 bilhões. Tá? E a taxa de alfabetização, de população subnutrida, 6% em ambas, e de alfabetização, 90 a 93. E aqui nós temos uma contraposição dos dados socioeconômicos do Brasil com o do Egito. Quero que vocês atentem, então somente para o IDH, para o PIB, tá? E também para a expectativa de vida ao nascer, além da taxa de alfabetização. Tá certo? Podemos ver que é uma discrepância muito grande, né, na produção. Por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, o Brasil produz mais de 2 trilhões de dólares por ano, enquanto o Egito produz apenas 254 bilhões de dólares. Tá? O IDH, 0,74, Brasil, e o Egito, 0,682. E a taxa de alfabetização, nós vemos 90% da população brasileira é alfabetizada, enquanto apenas 74% da população do Egito se encontra alfabetizada. Aí temos aqui a indústria, né? A região industrial à margem do Rio Nilo, a imagem é de 2007, e também é na cidade de Soweto, né? Que é uma província lá da África do Sul. A regionalização baseada nos dados da agropecuária, né? Nós temos aqui uma diferenciação entre a agricultura de subsistência, ou alto consumo, e a agricultura comercial, que é a plantation. Nós sabemos que a agricultura de subsistência ou de alto consumo, geralmente ela ocorre em propriedades pequenas, tá certo? Geralmente propriedades de pouca fertilidade, tá certo? Onde se produz produtos, artigos alimentícios, ou seja, se trabalha uma agricultura no que diz respeito à policultura alimentícia e uma deficiência de proteínas e vitaminas. Maior consumo de carne na África do Norte, tá certo? Já o regime de plantejo ocorre em grandes extensões de terra, monocultura para exportação e geralmente de produtos tropicais, como é o caso do cacau, do trigo, né, da cevada, do amendoim, algodão e cana-de-açúcar. Temos aqui o mapa da África sobre a questão da agropecuária, dados de 2000. E aqui nós vamos ver a questão dos países que têm como economia, por base, a extração mineral. Temos aqui as jazidas de minério exploradas desde o período colonial, como a questão do ouro, diamante, principalmente na África do Sul, e de esmeraldas. A exploração mineral da África possibilitou justamente o desenvolvimento industrial dos países europeus. Daí aquela questão que nós vimos na aula anterior sobre a questão da primeira, segunda e terceira revolução industrial. Esses países europeus, junto com os Estados Unidos e Japão, só promoveram suas revoluções industriais porque exploraram de forma predatória os países pobres, que hoje compõem a América Latina, do México o sul do Chile, como também todo o continente africano e boa parte da Ásia, tá certo? Então nós temos a exploração de petróleo na África do Norte, no Egito, na Líbia e também na Argélia, e na África subsaariana, como Angola, Congo, Gabão, Camarões e Nigéria. Então nós temos aqui a mão de obra utilizada nessa extração petrolífera e nos garimpos é constituída geralmente por crianças, onde essas crianças são exploradas economicamente, estão fora da sala de aula e têm uma qualidade de vida precária. Lembremos que nesses países as leis trabalhistas são muito, vamos assim dizer, flexíveis. Não existem leis. Por isso que existe esse nível tão grande de exploração e expropriação de nossas crianças. Temos aqui um mapa da África que vai trazer-nos justamente os principais recursos minerais existentes em seu território. Mais alguns dados em comparação entre Serra Leoa e o Brasil. Taxa de alfabetização do Brasil, 90% da população brasileira é alfabetizada, enquanto 43%, apenas 43% da população de Serra Leoa é alfabetizada. O PIB, o Brasil produz 2 trilhões, já
Serra Leoa, 4 bilhões de dólares. IDH, Brasil 0,74, já a Serra Leoa 0,374, ou seja, é um dos países mais pobres do mundo. Temos aqui mais sobre a Etiópia e por aqui ficamos. Um abraço, que Deus abençoe. Até lá.